3, 2, 1 gravando, e eu tô aqui com Donizete Pantera. Donizete, é o seguinte, quando eu faço a abertura, normalmente a galera fala assim, não, dá um gás, né, pra falar e tal. Eu falei, cara, aqui ó, Donizete Pantera. Aquele barulho, né, Pedro? Porra, Donizete Pantera, cara, que prazer, cara, que prazer estar contigo aqui. Prazer meu, Pedro. Porra, legal demais. Porra, meu irmão, legal muito demais. Feliz. Eu já quero começar esse papo, Donizete, falando uma parada pra você. Você e Túlio, eu sou Botafogo, não tem jeito. Você e Túlio estão na história. Né? Vocês estão na história. E assim, e a história do futebol, você tem ali, o Botafogo tem grandes jogadores na história. Sim, sem dúvida. Mas em termos de dupla, você e Túlio são indiscutivelmente a maior dupla da história do Botafogo. Exatamente. Teve Garrincha, teve Jairzinho, mas tem você e Túlio, cara. Como é que foi essa afinidade quando tu encontrou com o Túlio? A gente vai falar de muita coisa, mas como é que foi? Quando que você percebeu que a dupla ia dar liga? Eu acho que o primeiro jogo, né? Assim, quando eu cheguei no Botafogo, eu jogava no México, né, Pedro? E fazendo um grande jogo lá no México. Quem me trouxe praticamente do Botafogo foi o Gonçalves. Aliás, eu já joguei no Botafogo. A gente vai falar disso tudo, que eu quis começar nesse papo da dupla. Logo na dupla. Aí quando eu cheguei em 95, voltei, retornei ao Botafogo em 95, eu encontrei o Túlio Maravilha. E aí a recepção foi muito legal. Ele que foi até mim, foi o primeiro jogador que eu vi, me abraçou, me desejou muita sorte ali, boa sorte para mim. E aí no treinamento ali, aquele cara muito assim, simpático, carismático, e eu gostei muito dele, porque eu também sempre fui muito assim, alegre, gosto de pessoas alegres. E a gente ficava, ó, vamos fazer uma dupla maravilhosa, sem dúvida. Sua característica é que eu gosto, eu jogo muito ali. A gente conversava muito, a gente dialogava muito. E não firmou, cara. No primeiro jogo que eu fiz, eu dei 3 passes de gols para ele. Lá a gente jogava lá no Caio Martins, né? Que tava com problema de campo ainda, a gente jogava no Maracanã em Caio Martins. E aí nem sei que foi estreia, não lembro. Sei que eu dei 3 passes de gols para ele nessa noite. Caraca. Aí a torcida já falou, já deu certo pra essa dupla aí. Porra, meu irmão, então a gente foi embora. Foi história, não. E jogar com o Túlio, o Pedro, é tão fácil, porque para mim um dos caras que mais fala do Romário também, que a gente não precisa falar, mas o Romário e o Túlio são os caras que eles, como é que fala, se posicionam muito bem na área. Então ele fala assim, o Túlio está sempre fazendo gol, porque ele se posiciona, e é difícil se posicionar, porque na área às vezes tem 5, 6 caras ali, e esses caras são os mágicos para se posicionar na área, porque às vezes você vem aqui, quando vê, você tem que jogar a bola para eles, que eles estão numa posição tão boa, faz aí, meu filho. Eles acabam recebendo essas bolas suas. Então você fala assim, pô, esses caras aí tá sempre bem, sempre desmarcado. Porque eles desmarcam bem, eles são inteligentes. E o Túlio, para mim, foi um dos maiores artilheiros do futebol mundial que eu já vi na minha vida. Pô, que bacana. Vamos começar. Você falou de posicionamento, você é um atacante que jogava pela direita. Numa época, Donizete, que os pontas, ainda naquela época, tinha muita coisa de ir pro fundo. E você já era um cara que cortava para dentro, fazia gol também. Você jogava muito na vertical, mas também muito na diagonal. Tu era um segundo atacante, era uma dupla de atacante, né? Exatamente. E aí vamos pro início. Você aparece no Volta Redonda. Certo. Né? E ali eu lembro que você já era um atacante que jogava pela direita, né? Como é que foi assim o teu início, a questão de maneira de jogar? Como é que foi? Foi uma coisa que você veio com você? Teve alguém que falou, não, joga assim? O futebol ele é engraçado, Pedro. Eu comecei a minha vida no Volta Redonda. Eu sou mineiro, né? Sou de Prados, Minas Gerais. Meus pais saíram de Prados e foram para Volta Redonda, porque Volta Redonda, toda a galera de Minas Gerais ia para Volta Redonda para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, para tentar a vida lá. Sempre muito humilde, morei em casa de madeira 20 anos, a gente sempre muito humilde, trabalhava para ajudar meus pais capinando na lavoura, às vezes servente de pedreiro, e aí sempre tinha um tempinho para me jogar. E o bom de Volta Redonda é que ele dá muita oportunidade, porque Volta Redonda tem sempre campeonatos de campeonatos assim, de Volta Redonda, não só Volta Redonda, próprio, como é que fala? A cidade faz uns campeonatos, e é muito legal o campeonato de bairros e tal, então cada um tinha seus times e era muito legal, e aquele que se destacava, geralmente o Volta Redonda pegava. E eu destaquei no meu time, Volta Redonda me deu a chance de fazer um treino, e eu fui muito bem, e aí eu fiquei com a minha vida no Volta Redonda. Eu acho legal essa base do atleta, porque Volta Redonda eu aprendi muito. Com ex-jogadores, porque é que eu sempre briguei muito hoje no futebol, porque eu acompanho muito hoje o futebol e eu vejo que a base do clube, ela tinha que ter ex-jogador de futebol. Não tem. Eles têm... Porque, assim, eu não sou contra ninguém, eu acho que cada um luta pro seu trabalho, eu acho digno, legal, mas eu acho que tem que ter ex-jogador de futebol, porque eu aprendi muito, Pedro, com ex-jogador de futebol. Eu aprendi a cabecear, eu aprendi a estar com a esquerda, eu aprendi a estar com a direita, eu aprendi a ter visões de jogo, eu aprendi a driblar na hora certa, eu aprendi a dar um toque diferenciado na hora. Então tudo isso foi sendo fiscalizado
por caras que realmente entendem do futebol. Então, o que eu falei, só para acabar a sua pergunta, Volta Redonda, o que eu fiz? Eu fiquei ali, né, desde o infantil, aí eu jogava de cabeça de área. É isso que eu ia perguntar. Então, não, eu fui lateral direito. Depois eu fui para cabeça de área. De cabeça de área eu fui para meia direita. De meia direita eu fui para ponta direita. Caramba. Aí foi assim, eu fui crescendo ali, porque aí os treinadores foram vendo a qualidade do desenvolvimento do atleta e me acompanharam, e me deram essa chance. Porque quando você vai para um clube grande, às vezes você machuca, já entra outro no seu lugar e pronto. Já no Volta Redonda, um time pequeno, que precisa também do seu trabalho, eles me deram chance. Então você machuca, eu, claro, machuquei, porque durante esse tempo... Aí você machuca, mas mesmo assim, eles vão, cuida desse cara aí que a gente vai precisar dele. Nem toda hora que, né, surge um Donizete. Então você tem mais chance de aprender mais, de crescer mais por ali. Eu sempre gostei, assim, de que garoto começa num clube que valorize. No profissional, você estreou no Volta Redonda? Ali eu segui, desde o infantil até o profissional. No profissional, Volta Redonda tinha aqueles... estava na segunda divisão, a gente fez um trabalho legal, subiu o Volta Redonda, fiz alguns jogos já no Campeonato Carioca na primeira divisão, contra o Flamengo, contra o Vasco, Botafogo, e gostaram de mim. E aí o Léo Rabelo e o Jorge Elal me compraram e me emprestaram para o São José de São Paulo, quando o Botafogo estava sendo campeão, com o Maurício fez o gol contra o Flamengo. 89. Exatamente. Aí eles já estavam preparando com o Emil Pinheiro para mim vir para o Botafogo. Mas aí você vai para o São José. Eu fui para o São José, faço uma campanha maravilhosa. Lá a gente sai vice-campeão paulista, que eu me considero campeão paulista, porque você jogar a vice-campeão paulista com São Paulo... Um time do interior? Não, e tirando Corinthians, tirando Palmeiras, tirando vários clubes, então eu me considero campeão. Não, foi uma campanha histórica do São José. Eu não lembrava que você tinha jogado lá. E a gente só perdeu o campeonato, Pedro, porque os 2 jogos nossos foi vendido para o Morumbi. E a gente empatou 1-0, a gente empatou o primeiro jogo 0-0 e o segundo jogo a gente perdeu 1-0 porque foi gol contra do André Luiz. Perdão, uma falta com o Raí, bateu rápido pro lateral esquerdo, que eu não lembro o nome dele agora. Lembro o nome dele, mas não lembro o nome dele. Paulo César? Não Paulo César, não. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro, mas não era lateral. Não era Paulo Isidoro, não, era um branquinho, cara. Parecia o nome meio Paulo Isidoro. Ele entrou cruzando assim, a nossa zaga foi escorregando, jogou a bola para dentro do gol. Enfim, mas foi assim, super legal, me considero assim... esse final como campeão. E super novo, né? Quantos anos você tinha ali? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Aí depois dessa final no São José, você vem pro Botafogo em 90. Vim pro Botafogo em 90. Como é que era? Você já chegou num clube que já era campeão? Como é que você lembra daquela época? Era um sonho. Eu tava viajando a batatinha. Eu tava sonhando, porque o meu sonho era jogar no clube grande, né? E aí quando o cara falou, você vai jogar no Botafogo, eu falei, porra, mentira, não acredito. Quando eu cheguei a usar... E aliás, eu encontrei com o Botafogo na Suíça. Caramba. O Botafogo estava fazendo a pré-temporada na Suíça. Eu nunca tinha viajado de avião, cara. Caramba. E o Léo Rabelo vai... Não, meu empresário, não, você vai de avião. Falei, misericórdia, como é que eu vou de avião? Aí ele me colocou na época também, terno, gravata, né? Mas só que não me colocou igual meu advogado que tá ali. Olha o advogado que tá ali. Homem elegante, rapaz, homem elegante. O Fábio tá na elegância danada ali, vendo a nossa fofoca aqui. Né? Aí ele me colocou um terno, gravata amarela, um terno verde, tudo parecia um palhaço, parecia o Bozo, rapaz. Desculpa, Bozo morrendo. Mas aí quando eu cheguei no avião, fiquei com aquela vergonha toda. Pereira, cada fui, cara, os caras me zoaram tanto quando eu cheguei lá. Você se apresenta então no Botafogo na Europa? Na Suíça. Eu não sabia nem falar português, mas eu cheguei lá e falei, como é que eu vou falar, não sei o quê. Porque ali, Donizete, não era mais o time de 89, né? O time de 90, que também foi campeão, já era um outro time, né? Já foi dando aquela reciclada, né? Porque o Maurício foi embora, o Mauro Galvão saiu. Você vai pra vaga do Maurício, né? Eu vou pagar a vaga do Maurício. Tinha Valdeir, né? O Valdeir entra na vaga do Paulinho Criciúma. Isso, The Flash. O Djaí já entra ali no meio ali. Aí já vem o Carlos Alberto Dia também entra no meio. Ou seja, já começa a dar uma renovada na galera, né? Como é que foi aquele Carioca? A Carioca foi fantástica. A gente fez uma campanha maravilhosa. E foi campeão em cima do Vasco. Exatamente. Né? Aí o Eurico o Eurico ficou nervoso. Conta aí pra galera o que aconteceu. Era uma fofoca danada aquele campeonato, viu? Os caras queriam mandar no sistema, e não era. E na época do Eurico, o Caixa d'Água tinha uma moral danada, né? Não, mas ali assim, só pra contextualizar, tinha o regulamento, né? Sim, exatamente. O Eurico interpretou que aquele jogo na final não é... O Vasco seria campeão, o Botafogo ganhou na prorrogação. Mas aí o Eurico cismou que não, o campeão é o Vasco, e o Botafogo estava com a taça, dando a volta olímpica, o Eurico arrumou uma caravela e mandou os jogadores do Vasco. Então tinham 2 times dando volta olímpica, só que a justiça deu o título ao Botafogo. Porque o Botafogo ganhou a final. Acho que foi gol. Foi gol do Dias. Eu que dei um passe. A gente veio tabelando, eu dou um corte no meio da área para chutar de canhota, o Carlos Alberto entra chutando. Caraca, eu lembro muito. Foi muito legal. Foi assim... Foi um campeonato assim, meio em termos assim, confusão, mas foi um título maravilhoso. Botafogo até 89 estava 21 anos sem ganhar um título.
Aí ganhou, saiu da fila e já bateu bicampeão em 90, né? Já bateu bicampeão. E era um time... Você foi pro Brasileiro daquele ano também? Não, ali eu já fui vendido pro México. Aí foi o Gonçalves. Aí eu sou vendido pro México. Você e Gonçalves vão pro México. Né? Eu, Gonçalves e Hernando Banana, que jogou no Vasco, jogou no. Aí a gente vai pro México. Cara, como é que foi morar no México, você vindo ali, Minas, Volta Redonda? Pra mim foi sempre uma coisa assim diferente, né? Porque eu nunca saí assim de perto da minha mãe e tal. Como é que era lá no México? Muito difícil. Conta como é que era a tua vida lá. Maravilhoso. Guadalajara, eles amam brasileiro, são apaixonados por brasileiro, até porque a Copa do Mundo foi lá, né? Isso. A Copa do Mundo, duas, e o Brasil foi campeão 70, no México. 86. Os caras são loucos pros brasileiros lá. Aí quando eu cheguei lá... E é um campeonato disputado, né? Muito organizado. Bons, né? Dinheiro. Na minha época não rolava dinheiro, agora dinheiro, não só lá, né? Dinheiro rola agora geral. Mas na minha época, assim, eu aprendi muito com os mexicanos, assim... Porque eu fui para uma universidade. Qual era a diferença do futebol mexicano que você vê assim quando você jogou lá pro brasileiro? A qualidade do brasileiro é muito superior, né? Mas assim, o que eu vejo dos mexicanos é a organização. E eles têm qualidade, eles não são aqueles caras que se esbanja, que joga bem, são humildes, sabe que tem que baixar a bola às vezes, né? Então eles aprendem, eles querem escutar os mais velhos, ou seja, quer sempre estar ali evoluindo. Isso é importante dos mexicanos, que eles são os caras que não se entregam, querem sempre aprender. Mas, assim, se for... não tem, às vezes, como eu fazer uma análise legal, porque o nosso país é um país muito grande, né, Pedro? Então, se a gente for colocar assim, o México é só, assim, são 20 clubes. Isso. Né? De primeira divisão. Lá, né? Série A. Então faz um campeonato igual na Espanha, né? Faz um campeonato pontos corridos no ano todo. Na época não tinha isso. Antigamente era pontos corridos. Agora no Brasil tinha grupo, tinha chave, né? Porque é muito grande, né? Então... Não, mas eu tô perguntando pelo seguinte, Donizete, você sai do Botafogo em 90, eu lembro bem. Você chegou, você era uma promessa, um cara que tinha aparecido no Volta Redonda, né? Depois São José. Então você chega como, é um jovem, né? E você joga ali em 90, naquele campeonato ali, acho que assim, o Valdeir e o Dias, até eles tiveram assim um destaque muito grande, né? E você sai ainda sem ter explodido. E quando você volta, quer dizer, você sai do Botafogo e vai pro México, e aí você volta, acho que 5 anos depois. 5 anos. Além do cabelo, você volta um atacante completo já. Quer dizer, então você teve uma evolução lá no México muito grande. Exatamente. Não era o mesmo cara de 90. Foi assim, vamos colocar um exemplo hoje, igual o Vinícius Júnior, né? Sim. Vinícius Júnior sai novo do Flamengo e ele é aperfeiçoado lá, né? Então ele trabalha, faz um trabalho muito diferenciado lá e consegue voltar com tudo, né? No caso lá, o Vinícius Júnior hoje é um dos melhores jogadores do futebol mundial. Então, no meu caso lá, eu aprendi muito. Os mexicanos me ensinaram, igual eu te falei, Pedro, os mexicanos me ensinaram muito, disciplina, ser um grande homem, um grande jogador, respeitar e tal. Então, eu aprendi muito com os mexicanos. E quando eu volto pro Botafogo, eu já volto, igual você falou, um cara mais cabeça. Chegou voando. Cheguei voando. E lá o treinador, que era o Vitor lá, que ele se chama Vitor, né? Que era, pra mim, um dos maiores treinadores que... Tu foi campeão lá no México? Foi campeão e melhor jogador. Porra. É igual eu falei, eu joguei no Tecos. Tecos é uma universidade autônoma de Guadalajara, uma universidade particular. Os caras são o dono de Guadalajara. Você tem muito dinheiro, tem tudo. Você imagina que os caras têm... nem era um time dos principais, tipo América do México, Nada, Puebla. Time pequeno. Eu vou te dar um exemplo. Você pega aí Olaria hoje, coloca para disputar, contrata 3 ou 4 jogadores e a gente vai embora. Ninguém acredita, caramba, com esses caras. Seria o equivalente a Olaria campeão, né? E o apelido do Pantera foi lá? Foi lá. Aí o único. Porque o nosso time era assim. É igual uma árvore de Natal. Você já viu como é a árvore de Natal? Aquelas bolinhas tudo aqui e uma estrelinha lá na frente. Eu era essa estrela. Eu ficava lá na frente correndo para um lado e para o outro. E os caras aqui fechadinhos, meu irmão. E de onde veio a Pantera? A Pantera veio do México, porque eu ficava lá dando bote, negão, né? Dava bote, era rápido, corria pra lá, pra cá. Os caras parecem uma pantera, esse cara. Essa pantera vai pra um lado e pro outro. E eu fazendo gols. E lá no México, a minha responsabilidade era fazer gol. Então eu fiz muitos gols no México, porque a bola chegava lá pra mim, de esquerda, de direita, cabeçada, e vamos pra cima dos caras. E aí quando eu cheguei aqui no Botafogo, quando eu vim pro Botafogo, eu já encontro o Túlio. Então o Túlio muito bem posicionado, então eu dividia a minha responsabilidade de fazer gols. Então eu dava muito gols pro Túlio e fazia poucos. Cara, né? Aquele time de 95 era um timaço. Cada posição tinha 2 ou 3 ali muito qualificados. E assim, como é que era o ambiente, o vestiário? Isso conta, né, Donizete? Ô Pedro, o ambiente era... Acho que o Botafogo foi campeão naquela época pelos jogadores que tinha. Pelos homens que eu falo, não é jogador, não é atleta, homens. O Botafogo tinha muito cara assim, o Botafogo contratou muito certo, contratou jogadores que queriam vencer, que tava assim, engasgado com, não sei se os clubes onde que vieram, sei lá, queria mostrar que era aqueles caras que eles deixaram ir. Porque, cara,
eu via o sangue nos olhos dos caras. E naquela época a gente estava passando por um momento econômico muito difícil no clube. Salários atrasados, Salário atrasado, o Montenegro fala muito isso. Não pagava ninguém, não tinha como. Não era culpa do Montenegro, não tinha. O Paulo Autori veio de Portugal, ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Então era só cara guerreiro, queria vencer na vida mesmo. E isso foi legal, cara, que a gente agarrou a parada. Eu me lembro uma vez que estavam um abrigo o Sérgio Manuel, o Gotardo e o Wagner e o Gonçalves, que eram jogadores mais experientes. E o Túlio é o único que recebia no time, né? Que o Túlio estava fazendo gols, era o xodozinho e tal. E ele é o único que recebia. Tinha uma briga ali, né? Do Gotardo, do Sérgio Manuel com o Túlio, né? Eu sempre fui muito amigo de todo mundo. Eu falei, gente, aí eu acho que foi uma palavra muito importante que eu falei naquela época, que eu falei assim, olha, eu acho que todo mundo aqui está querendo, crescer no futebol, né? Crescer, ter uma condição financeira legal. Então, cara, a gente joga num clube que está mais acima do que dinheiro, que é a Estrela, que é o Botafogo. Botafogo, para mim, é muito mais além do que dinheiro. Botafogo é um clube maravilhoso, uma história fantástica. Então a gente está num clube que se a gente sai campeão, esse salário do Botafogo hoje não vai ser nada para nós. Então vamos nos sacrificar, que já que Deus está dando essa chance da gente está fazendo uma campanha maravilhosa, vamos nos unir aqui entre nós, deixa o Túlio está nos abençoando mais ainda com os gols dele, a gente vai ser campeão, aí cada um vai para um lugar, cada um vai ter vai valorizar. Por que vai se valorizar? Porque a gente joga no Botafogo. O Botafogo não tem dinheiro, mas ele vai nos ajudar a ganhar muito dinheiro. Em que momento que você sentiu que dava para ganhar um título? Eu senti no momento quando eu cheguei no Botafogo. Você já acreditou? Já. Eu olhei o time assim e falei, pô, com esse time. Porque eu joguei num time lá que não era nada daquilo, eu fui campeão. Aí quando eu olhei no Botafogo, eu falei, pô, se eu fui campeão nesse time, nesse aqui eu vou deitar e rolar. E foi no ano que o Flamengo montou aquele ataque, né? Sabe o Romário Edmundo. Sabe o Romário Edmundo. E aí o Botafogo vai e ganha. A gente deitava nos caras, não tem palhaçada não. Nosso time era muito bom, porque era focado, não tinha estrela, não tinha palhaçada, era jogar pela camisa do Botafogo. Então a gente jogava, a gente tinha orgulho de vestir a camisa. Você lembra daquela chegada, quando volta de São Paulo, lá do título com o Santos no aeroporto? Pô, que loucura, né? Lembra aí. Pra mim foi um avião descendo, as pessoas estavam na pista, cara. A maior comemoração que eu já vi de todos os clubes. O avião desceu, eu tava lá, o avião desceu no Santos Dumont, no aeroporto Santos Dumont, vindo de São Paulo, campeão. Os torcedores estavam na pista, na pista de aterrissagem. Eu lembro dos caras falando assim, chega pro lado, que o avião vai descer aqui. O avião desceu literalmente no meio. Parecia uma loucura, o avião ia passando e ninguém ia abrindo. Muito louco. Quando o piloto, ele fala lá, né? Fala, gente, eu acho que não vai dar pra descer não. Porque tá todo mundo na pista. E a gente falou, pô, todo mundo na pista? Mas como assim todo mundo na pista? Isso é muito louco. Aí o cara, tá todo mundo na pista, a pista não tem como descer aí. Olha só, que eu vou dar outra volta. Aí ele vai e faz outra volta. E quando a gente olha, um lado assim, a galera todo lado, eu falei, caraca, que loucura. O avião desceu na pista, cara. E outra coisa, eu não me lembro de nada. Assim, depois que o avião posa, eu não me lembro de nada, eu só lembro que eu sou carregado e posto dentro do ônibus, assim, com a torcida, me passando assim por cima. Foi uma loucura. A gente ficou... Assim, a gente ficou bêbado sem beber. Cara, você sabe que ali no Santos Dumont, eu lembro que... Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ver, nunca mais eu vou ver um negócio desse. A torcida estava toda no aeroporto, ainda não tinha invadido a pista. Porque tinha uma coisa muito louca. Parece que tá indo, o avião não vem mais para Santos Dumont, vai pro Galeão. Por causa... Já tinha um movimento. Aí não, tá vindo mesmo. Aí nego invadiu a pista. Donizete, tinha gente ali. Pô, tinha uma galera, Botafogo, com camisa do Fluminense e do Vasco, ali. Porque os caras torceram junto na final pro Botafogo contra o Santos. Nunca mais a gente vai ver isso. Nunca mais. Torcida de um outro rival. O Flamengo não ia ter como, né? Lógico. Mas, porra, Fluminense e Vasco ali. Tinha gente com camisa. Eu vi. Ali, cara. Isso é muito louco. E lutando por nós, porque ele sabia que o Botafogo não tinha esse título. E a gente também, eu acho que foi um pouco assim, o Fluminense ele deu esse carinho também. O Vasco já nem precisa falar que o Vasco é parceiro do Botafogo. O Fluminense perdeu a semifinal pro Santos. Exatamente, que eu ia te falar. Então a gente segurou a bronca do Fluminense, né? Que o Fluminense, aquele timaço, meteu 4 aqui e perdeu de 5. Você lembra quando a gente ganha o primeiro jogo do Santos no Maracanã? Que a torcida terminou, acho que foi 2-1 o jogo. 2-1. Né? Que aí o Gonçalves vai pra torcida, tipo assim, a torcida não tava muito comemorando. Não, tava em dúvida. É porque tinha aquela dúvida pelo que o Santos fez com o Fluminense. É isso aí. O Fluminense, como tinha ganho de 4 aqui, perdeu lá. E também a imprensa toda tava dando moral pro Santos. Que o Giovani e tudo. E nesse jogo eu saí machucado. Isso. Eu machuquei a coxa, eu rasguei porque tava um jogo molhado, né? Choveu. E eu dei um passe pro Túlio também, deixei ele na cara do gol, que ele perdeu o gol de cabeça, que seria 3-1, e ia nos dar mais chance. Mas aí
O Edinho também fez uma defesa maravilhosa, filho do Pelé. Filho do Pelé. Então foi foi muito legal. Mas aí que eu acho? Joga machucado o segundo jogo, né? Aí o segundo jogo eu jogo machucado. Mas joguei super bem, eu não sei. Quase faz um gol no finalzinho, não é isso? Faz um gol. A vontade de jogar pelo clube, né? A vontade era muito grande. Não tinha como ficar de fora do jogo final, né? Não, e eu não tinha como jogar. Eles que me puseram ali de teimoso. O Paulo Antônio, você vai jogar. E aí eu fui. Mas assim, era uma luta. A gente superava nossas necessidades porque a gente é muito ligado ao Botafogo. A gente gostava muito do clube. Então a gente não tinha como não deixar. A gente parecia que a gente queria dar o melhor sempre pro clube, né? Donizete, o Botafogo tem uma coisa que vem da história, que é uma mística, da camisa 7, do ponta direita, exatamente. Né? Garrincha, lógico, né? Jairzinho, que nem era ponta direita, tá? O ponta direita era o Rogério, que é pra Copa de 70, mas o Jairzinho em 70 joga de ponta direita. Então, você tem uma ligação ali, deve dizer aqui. Aí o Maurício faz aquele gol e logo depois vem você. E hoje, quem tá na seleção, e é uma ligação com a seleção muito forte, é o Luiz Henrique, que também joga ali na mesma posição que você jogava. Pantera, outro Pantera, né? É, Panterinha. Aí é o seguinte, cara, aí tem a história da tua convocação para a seleção, que você faz o ataque do Botafogo na seleção, que foi o Zagallo, né? Como é que foi essa? Eu sei que tem um bastidor aí bacana. Essa liga aí foi muito legal. O Zagallo, só para coisa, o Zagallo sempre falou, tem que ter jogador. Não, a galera sempre brincava, Zagallo tem que ter jogador do Botafogo na seleção, senão a seleção não é campeão. Isso daí já era antigão, já né? É antigo, né? Coisa de antigos, né? Mas é verdade. Toda vez que a seleção convoca, tem que ter um jogador do Botafogo. Isso. E, Pedro, o engraçado é que a seleção brasileira faz um jogo amistoso com o México, lá na minha terra, lá em Guadalajara. E a seleção treina no campo onde que eu estava jogando, que eu jogava, que era o 3 de março. Aí o Zagallo vai fazer. Eu tinha um empresário que chamava Nicola Gravina, ele ia para lá, Pedro, falar para o Zagallo para me colocar no treino, porque o Bebeto não pôde viajar. Aí então faltou um atacante. Ele coloca o Donizete, ele falou, não posso, senão, entendeu, não sei o quê. Aí, enfim, tanto o cara insistia, ele me convidou para mim fazer o treino com os garotos. Eu fui. Cara, eu acabei com o treino. Eu tava voando, eu joguei tanto. Eu acabei com o Branco ficou louco. O Branco falou, porra, que cara é esse? E o garoto, né, empolgado. Eu joguei muito. Na época que você tava no México. Na época que eu tava no México, eu fiz esse treino. E o Viola era atacante. O Viola fez 2 gols. Eu sei que naquela época os caras queriam jogar, né? Não tava nem aí pro treino, mas como eu joguei muito. E chegava na hora de bater a bola ali no gol, eu tava o Tafarel, tava o Zete, tava o Gilmar, e eu metia cada pancada no gol de treino. Eles falaram, pô, como é que esse cara não tá no Brasil? E o Zagallo falou assim, olha, se você vai pro Brasil, eu te convoco. Caraca. E aí o Ricardo Rocha, todos me deram força, falou, vai pro Brasil que você vai ser convocado, você joga muito. Se você manter esse nível, você vai embora. E aí o Nicola Gravina falou, ele joga mais do que você tá vendo aí. Aí, o Inter de Milão me contratou, eu já tinha palavrado com o Inter de Milão, eu ia sair do México e ia para lá. Só que o Léo Rabelo foi lá, na época foi o Montenegro e o Léo Rabelo lá no clube me contratar, porque os Gonçalves, quando chega aqui no Botafogo, falam, traz o Donizete, que vocês vão ver que jogador que é. E o Donizete Negro não me conhecia, Pedro, igual você falou, que eu saí daqui novo. Exatamente, campeão, você é muito novo. Né, aí tu volta e faz história. Com o Túlio. Aí foi ótimo para mim, né? Foi tudo preparado, assim, foi Deus preparando, porque tudo é Deus, né? Tudo. Sim. Eu sempre coloquei a minha confiança em Deus. Ele que prepara tudo. Quando a gente já imagina, Deus já está lá fazendo o nosso trabalho. Então, o trabalho. Então, foi isso. Aí, quando eu chego no Botafogo... E aí você faz história com o Túlio e depois você vai para o Corinthians, tá junto com o Túlio, você contou e tal, acabou não dando... Não foi como você esperava. E aí veio o Vasco. Né? Tem o Vasco... E assim, eu vou te perguntar de novo. No Vasco, você faz uma dupla histórica com o Luizão, na Libertadores. Começou e tal, até enfrentou o time mexicano. Qual era a diferença de jogo, você jogar com o Túlio e jogar com o Luizão, as características de cada um? Tinha diferença para você era a mesma coisa? Assim, eu quando eu chego no Botafogo, eu não conhecia o elenco. Jogadores qualificados, mas eu não conhecia porque eu saí daqui pequeno. Assim, né? Foi para o México. Então, o Leandro Ávila, eu não seguia a carreira dele, o Jamie tampouco, né? Alguns jogadores, eu não conhecia o Gonçalves e o Gotardo, porque eu joguei com o Gotardo em 90. Nós fomos campeão, o Gotardo estava fazendo aquela dupla também com o Gonçalves.
Mauro Galvão. Então, com o Gotardo, o Gonçalves conhecia, porque Gonçalves jogou comigo lá. Aí, era assim, quando eu cheguei, eu falei, pô, e aí, quem é o Túlio Maravilha? Porque eu sabia que o Túlio fazia gol, mas não conhecia o Túlio. Então foi assim, bem legal, assim, que eu achei que foi uma dupla maravilhosa, que foi aquele amor à primeira vista. Né? Eu e Túlio, a gente se conheceu ali um outro e grudou um no outro e fomos embora. E deu liga porque somos amigos, um cara maravilhoso. E a gente conversava, a gente dialogava e tal. E foi assim o Túlio. Já com o Luizão não tive tanta chance, né? O Luizão já era um cara formado. Eu joguei num time também que estava muito certinho, que era o Vasco, né? Que tinha saído do Edmundo e Evaí, entrou eu e o Luizão. Então não era um time que mexeu muito. E eu já conhecia mais o futebol brasileiro e tal. Também já era mais cascudo, né? Não era Sim. aquele cara... Campeão brasileiro, né? Entendeu? Campeão brasileiro. Então eu já tinha uma historiazinha, né, formada. Então, tranquilo. Quando eu cheguei no Vasco, cheguei tranquilo, não mudei a minha característica, mas fui um cara mais agressivo em termos de fazer gols. Né? Então, com o Botafogo foi diferente, que eu sempre servia muito Túlio. Sim. Né? Porque o Botafogo exigia assim. O Botafogo era um time que jogava no contra-ataque. Eu era um cara que puxava os contra-ataques do Botafogo e o Túlio era aquele cara que matava ali na área. Definia. Então era assim o nosso time. A gente jogava dessa forma. Porque era assim. E já no Vasco, era um time que a gente já era um time mais cascudo, já era um time com mais qualidade, jogadores eram muito bons jogadores e tal. Então, assim, ficava mais fácil. Então, não mudei muito a minha qualidade e fui mais agressivo no termo de fazer gols. A responsabilidade no Vasco foi maior para mim, em termos de definir mais, né? De procurar mais o gol, de ser o cara. Entendeu? A responsabilidade do Botafogo era o Túlio, porque eu estava chegando. Mas a responsabilidade minha do Botafogo no Vasco já mudou. Que eu já passei de ser um mais ou menos, já passei de ser o cara, né? Eu tinha que definir. O que você lembra daquela final da Libertadores? É lindo, né? Foi lindo. Eu achei que a pressão foi muito grande, porque foi um ano de centenário. O Vasco estava louco para ser campeão da Libertadores. O Eurico investiu muito para ser campeão da Libertadores. E a pressão era grande porque o Edmundo Evaí tinha saído. Ídolos, Edmundo bateu todos os recordes no Campeonato Brasileiro e a torcida estava assim, apaixonada pelo Edmundo, né? O encanto o Edmundo que fez no campeonato, para mim foi o maior jogador de futebol mundial do que o Edmundo fez, não tem coisa. Então a gente chegou, o Edmundo saiu, a torcida ficava só chamando o Edmundo e não dava muita moral pra gente, a gente sofreu muito no início. Aí depois eu fui, Deus sabe de todas as coisas, Deus já tinha um plano para mim. E aí eu fui crescendo, fui subindo. A minha característica era fácil, a galera gostava por ser um jogador guerreiro, um jogador que lutava, que ia para cima. Então a galera, mesmo alguns não querendo, mas eles acabaram aceitando pelo que eu fazia dentro de campo, porque eu sempre, graças a Deus, Pedro, a minha característica foi sempre colocar primeiro a camisa, não o jogador. Eu sempre coloquei a camisa, sempre doei muito para a camisa, pode ser do Volta Redonda, do São José, como do Botafogo, como do Vasco, porque tem sentimento, né? Tem sentimento. Tem amor, né? Tem sentimento. Então, quando tem amor, eu sou apaixonado por torcedor. Eu sou apaixonado, eu vejo, eu sempre fui muito assim, carismático do torcedor, sempre dou autógrafo até o último, precisa mais? Não, então vou embora. Sempre fui muito assim, legal com torcedores e ajudava muitas pessoas, né? Então isso era a minha característica, a galera sempre me deu muita moral, então eu gosto de jogar, eu gosto de trabalhar e Deus me abençoou muito com isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora, que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, e o torcedor às vezes ele fica, né? O torcedor do Botafogo, ele quer ver você falar que você tem uma identificação com o Botafogo, que entre todos os clubes é a maior. E o do Vasco também, lógico, que são dois clubes que você fez história, né? E eu sei que isso tem um peso. Vou te contar rapidinho, eu fui num evento uma vez do Botafogo, o Botafogo sempre teve isso da camisa 7, né? Essa mística da camisa 7. O Botafogo fez um evento, nem sei se você estava, que ele reuniu um monte de camisa 7. Isso foi na época do Maurício Assunção. E aí eu fui. E aí, porra, eu falei, caramba, tinham vários pontas ali, Edson, Garrinchinha, Elinho. E eu me lembro que eu conversei com dois caras
que jogaram, e jogaram muito no Botafogo na ponta direita, como você. Primeiro foi o Rogério, que era o ponta direita do time que subiu com o Zagallo no final dos anos 60. Pô, o ataque era Rogério, Jairzinho, Roberto Miranda e Paulo César Caju. Nossa, o Rogério era o ponta direita que ia para a Copa de 70. Ele chegou a ser convocado pelo Zagallo, mas ele se machuca e ele estava fazendo faculdade de medicina e ele vai como médico. Legal, os caras não cortam ele. Não, então você vai ajudar o médico, porque ele já estava estudando medicina. Legal. Então, o Rogério, nessa época, ele era desse ataque do Botafogo e depois ele joga no Flamengo também. E eu perguntei pro Rogério e pro Gil. Eu cheguei pro Rogério e falei assim: e aí, Rogério, o clube que você tem mais identificação é o Botafogo? E aí ele, até meio sem graça, ele fala assim: cara, Botafogo e Flamengo. Porque depois eu vou pro Flamengo e lá também eu fui muito feliz. Ele foi campeão carioca pelo Flamengo. E aí depois eu encontrei com o Gil, o Búfalo Gil, que foi um ponta-direita que fez história no Fluminense, recebendo o lançamento do Rivelino. E aí ele chega no Botafogo. Paraibão brabo. Ele chega no Botafogo num troca-troca lá, que o Marinho Chagas vai pro Fluminense, e o Botafogo dá o Gil Rodrigues Neto e o Paulo César Caju. De volta pro Fluminense, desculpa. Dá o Gil Rodrigues Neto e o Paulo César Caju pro Botafogo. Botafogo manda o Marinho. Marinho voava, né? Tinha sido o melhor lateral esquerdo da Copa de 74. E o Gil joga a Copa de 78 já como jogador do Botafogo. E eu perguntei para ele, eu falei: pô, Gil, o Fluminense, eu imagino que para você tenha tido, né, mais importância, porque é onde se aparece e tudo mais. E aí ele fala para mim assim: não. O Botafogo, para mim, tem a mesma importância e talvez até maior, porque com o Botafogo eu disputei uma Copa do Mundo. E eu estou só te falando isso porque foram visões diferentes de caras que jogaram também, e eu queria entender de você, saber de você, qual é o teu sentimento em relação a Vasco e Botafogo. Esse sentimento assim, que eu tenho com o Vasco e Botafogo, eu acho que eu tenho que ter dois corações. Eu só tenho um. Mas eu acho que eu até me emociono quando eu falo do Vasco e Botafogo, porque são os dois amores da minha vida. Estou falando de outro tipo de amor, que eu amo minha família, amo, em primeiro lugar Deus, e depois as coisas. Mas o Botafogo, eu não tenho, quantas pessoas falam assim, eu falei, eu não tenho como escolher, porque eu sou apaixonado pelos dois clubes, e eu sou apaixonado pelas duas torcidas. Eu vou ver o jogo do Botafogo, eu me arrepio totalmente. Eu vou ver o jogo do Vasco, eu também me arrepio. E eles sabem disso, porque eu sou um cara assim. Por que eu sou assim? As duas torcidas me amam até hoje. Porque eu falei para você, eu visto a camisa. E eles viram isso. Eu não sou jogador que eu sou, eu sou do Botafogo, vou beijar o escudo do Botafogo, sou Vasco, vou beijar o escudo do Vasco. Não, eu chego ali, dou meu sangue pelo Botafogo, dou meu sangue pelo Vasco. Entendeu? E o mais maravilhoso disso é que eu joguei nesses dois clubes só e pronto. Então são os dois clubes que são unidos fora do campo, as duas torcidas se amam, clássico vovô, e não tem briga. O Pantera é dos dois, e é Cruz e Malta e Estrela. Né? Você foi campeão dos dois, você fez sou apaixonado nos dois, né? Participo dos eventos do Botafogo e sou muito bem aceito, as torcidas me amam. E igual você falou, Pedro, eu e o Túlio marcamos uma história no clube. E eu e o Luizão marcamos uma história no Vasco, então não tem como, né? Então, eu amo vocês, eu amo essas duas torcidas maravilhosas e abençoadas. Lindas, lindas, lindas. Aliás, eu vou até falar uma coisa aqui. São as duas torcidas que dão show. Dão show, eu me arrepio. Quando eu vou em São Januário, quando eu vou lá no Newton Santos, lá, meu irmão, a torcida chega a arrepiar, meu irmão. É muito legal, né? É muito gostoso. Mas eu só quero pontuar, bicho, que assim, você e Luizão fizeram história no Vasco, mas o Vasco teve Edmundo Ivaí, teve Romário com... Eu lembro. Mas o Botafogo, a maior dupla da história foi Donizete Túlio. Dupla. Isso aí. O Garrincha foi um mito, mas não tinha uma dupla. Foi separado, né? O Jairzinho tinha um ataque inteiro, né? Jairzinho, Roberto, Rogério, Paulo César Caju. Então, se você olhar, Louco Abreu, era o Louco Abreu, não era uma... Se bem que teve Herrera e Louco Abreu, mas era o Louco Abreu, né? E aí, se você olhar hoje, por exemplo, o time hoje não tem uma dupla que você pode dizer, essa é a dupla. Ano passado era o Tiquinho, né? Eu quero até te perguntar do Botafogo de hoje, mas eu quero tocar num assunto antes, que é um assunto que assim, eu até sei que você é um cara emotivo, né? Que é a vida do ex-jogador,
né? Você veio de uma época que não se ganhava o dinheiro que se ganha hoje. Nem quero falar muito da questão do dinheiro. Eu escutei uma vez uma frase, Donizete, que assim, me impressionou muito, que falando que o jogador ele é a única profissão em que se morre 2 vezes. Porque você morre quando para de jogar e você morre quando você morre mesmo no fim da vida. Enfim, uma teoria. Como é que é, cara, a vida de um ex-jogador? Como é que foi para você quando você parou? Para mim foi assim, eu não tive uma base de estudo. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde, eu não tinha condições de estudar. E o jogador de futebol, ele sai do inferno para o céu. E ele desce do céu para o inferno. É mais ou menos isso que eu quero falar em termos do financeiro. Por exemplo, você mora num barraco de madeira, ao mesmo tempo você está num hotel de luxo. Você come ali uma comida simples, depois você está comendo caviar. Então você passa a comer esse caviar, e de repente 2 anos, 1 ano, porque de repente se lesiona e tudo, e você vem para o zero de novo. Então você vai de lá ganhando 100 mil e você para de ganhar 100 mil, você não para de ganhar nada. Então se você não tiver uma estrutura, ou seja, uma pessoa do lado, uma família que te segura, que tira esse tesão, essa adrenalina de que você é rico, que você tem dinheiro, que você é isso. Aí você acaba, quando para de jogar, você acaba tendo o pezinho no chão, aí você acaba fazendo coisas mais positivas. No meu caso, assim, graças a Deus, eu estou levando até hoje. Não ganhei muito dinheiro, mas eu levo até hoje uma vidinha. Agora eu encontrei aí uma pessoa maravilhosa, que é o Fábio, que está me orientando. Se eu tivesse na minha época um cara legal, amigo, que me orientasse, hoje estaria milionário. Mas como eu não tive, eu perdi muito na minha vida. Porque você se empolga. É carro, é roupas, é pessoas que ficam do seu lado ali, tudo ilusão, pessoas que te levam só em lugares chiques, lugares maravilhosos, pessoas que grudam em você só para aproveitar a sua fama. Então tudo isso é uma ilusão, você fica viajando na batatinha. Eu não sou jogador não, é cantor, é artista, é tudo isso. Mas eu estou colocando como jogador que é a minha praia. Então o jogador de futebol ele não ganha tudo isso que pensa que ele ganha. Porque às vezes, hoje sim, hoje o jogador ele ganha bem. No junior aí tem garoto ganhando 100 mil por mês. Na minha época, o maior salário, vou até falar aqui que eu não tenho vergonha de falar. Eu ganhei 40 mil reais por mês, que foi o maior salário. Aí nego fala, na época era muito dinheiro, não era. Não era nada. Para o que você vivia, para o que a vida do jogador proporciona, não é muito dinheiro. A gente tinha que ter bons carros para chegar bem. A gente tinha que se vestir bem. O nego dava dura ainda quando se não se vestia bem. Pô, tá andando com essa roupa aí. Os próprios caras se empurravam para gastar. Então, assim, eu acho que hoje né, o jogador está muito mais malandro. Hoje em dia, os empresários orientam mais os atletas. Antigamente eu não tinha empresário, eu tinha amigos. Por exemplo, o Léo Rabelo não era empresário de vários jogadores, porque não tinha muito. Então era empresário do Bebeto, era empresário do Gonçalves, era empresário e era um empresário. Ele só chegava lá e falava com o cara, falava, tá aí Donizete pode assinar que foi o que eu combinei com você. Era assim empresário. Hoje não, hoje o empresário ele pega o garoto desde o início, explica, tem que estudar. Hoje os clubes obrigam o atleta a estudar. Antigamente, ou você jogava ou não estudava, não tinha como. Então, hoje a fase é muito mais diferenciada. Hoje em dia, os caras ganham até muito mais dinheiro, para você ver. Com certeza. Mas eu não estou reclamando você ganhava 40 mil, porque hoje tem muitas pessoas que não ganham nada. O nego fala, 40 mil, mas 40 mil dentro do futebol também, você pode ganhar 40 mil. Igual eu falei, você machuca o pé hoje, você quebra aí, acabou, gente. Não tem mais 40 mil, não tem mais nada. Você fica zerado. Mas se eu ganho 40 mil, eu compro uma casinha hoje. Sim. Mas estou falando dentro de uma profissão, né? E você ficou bem de cabeça quando você parou de jogar? Ou bateu um vazio? Foi de boa, você estava... Não, eu fui muito forçado a parar de jogar. Porque quando eu voltei para o Vasco... Que ano que você parou? Eu parei no Macaé.
Fui jogar lá, os caras fizeram uma segunda divisão legal, o Edmundo e o Romário. O Romário estava jogando na América, acho que o Edmundo foi para outro time, aí eu fui para o Macaé. Aí nós fizemos uma segunda divisão bem legal. Aí foi assim, eu parei, não lembro, foi 2000 tem que ver, Pedro. Só vendo na internet. Porque eu lembro que em 2001 você volta para o Botafogo, ainda faz a final do Rio-São Paulo. Faço. Depois eu volto para o México de novo. Acho que em 2012 parei por aí. Então ainda teve bastante tempo. Eu podia jogar até mais. Eu era muito cavalão, me cuidava muito. Até hoje, quando eu vou jogar aí, a galera, Você fez gol na final do Rio-São Paulo. Fiz. E aí depois o Kaká entrou. O Kaká entrou. Foi a estreia do Kaká. Eu voltei muito bem pro Botafogo naquela época até. Tava bem, tava jogando super bem, tava fazendo um ótimo. Eu tava no Tigres. Quando eu vim pra cá. Isso aí. Enfim. Mas é como eu te falei, não sei se eu expliquei, se foi claro, mas hoje em dia o jogador de futebol ele é muito, como é que fala? Orientado. O esquema é muito profissional, né? Muito profissional. O futebol está cada vez mais profissional, né? Na época era muito largado. Até os clubes eram largados em termos disso. Os caras não pagavam jogador, deixava rolar, passava dívida para presidente, É isso aí. e pronto, acabou. O clube era largado. Hoje não, hoje, desculpa falar, hoje os clubes são mais limpos, são mais profissionais, as torcidas são mais profissionais. Você vê que a torcida são organizadíssima, não existe mais aquela confusão, é lindo. Você vai no estádio, tudo organizado. Antigamente a gente era campeão, antes da gente ser campeão, já tinha 800 pessoas dentro do campo. Tinha que. Calma, não acabou o jogo, não. Era futebol raiz, né? Era futebol raiz, uma desorganização. Desculpa, raiz, uma desorganização fantástica. Era, muito desorganizado. Hoje não. Hoje em dia existe tudo organizado. Hoje futebol é uma maravilha. Como é que foi? Até o gramado hoje é lindo, né, Pedro? O gramado hoje é. O tapetinho lá. Se eu jogo hoje nesse campo do Botafogo, era isso. É um jogo rápido. Eu adoro. Se eu jogo hoje, ia deitar. Você ia deitar. Como é que foi? Me tira uma curiosidade. Como é que foi tua relação com o Eurico Miranda? Melhor de tudo, melhor possível. O Eurico era meu paizão, gostava dele pra caramba, brincava com ele. Eu falava que era aquele cara durão, eu tirava o charuto da boca dele. É mesmo? Eu conseguia tirar o charuto da boca dele. Parou com essa palhaçada, rapaz. Falei, não adianta vir com esse negócio de machão pra mim, não. O senhor gosta de sacanagem, o senhor gosta de brincadeiras. Aí eu brincava com ele, quebrava aquele gelo dele, sabe? Ele me adorava porque eu quebrava aquele gelo dele. Falava, doutor, o senhor tem que rir um pouco. O senhor fica se preocupando muito. Ele começava a rir. Mas, sabe, ele me chamava de maluco. Isso aí é maluco. Deixa ele falar. Você sabe que tem um vídeo dele, eu não sei se tu já viu, do Sérgio Malandro com o Eurico. Eu gosto muito. Porra, aquele vídeo. Ele fica pra lá. Ele manda o Sérgio Malandro tomar no cu. Vai se fuder, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. E falou que o Sérgio Malandro jogou muito, tá? Ele jogava salão. Jogava salão, né? Eu trabalhei com ele. Eu dirigi um reality show com ele no Multishow chamado Vida de Malandro. É uma figuraça, ele tricolor, né? Eu adoro ele. Figuraça. Eu conheci ele uma vez só, mas você vê que é uma pessoa muito legal. Eu adoro ele. Ele agora gravou, não sei se tu viu também com o Dorival. Aí ele fez a mesma coisa. Eu falei com o Eurico para ele fazer o Rá e ele não fez, o Vasco caiu. Dorival, o Brasil tá precisando melhorar, faz o Rá que o Brasil vai. Aí ele faz aquelas paradas todas. É um cara muito fantástico, né? Aí assim, o Eurico sempre. Então, o Eurico gosta desses caras. Você viu que essa tirada que ele fala, Sérgio Malandro, vai estar aquele lugar, você já viu que é gostoso, né, dele? Né? Já tira ele um pouco daquele. Humor engraçado. Humor engraçado. Você vê que ele gostou da ideia do Sérgio Malandro. Fantástico. Donizete, agora vamos lá. Agora vou fazer umas. Eu quero ouvir tua opinião de algumas coisas aqui. Primeiro, Botafogo no passado, em 2023. Faz no primeiro turno a melhor campanha da história e depois tem uma derrocada que nunca se viu de um time tão disparado perder. O que você acha que aconteceu para o Botafogo ter perdido aquele título? Eu achei que o Botafogo ele foi se perdendo. Tipo assim. Você foi um jogador, você olhava, o que você achava que estava acontecendo? Botafogo. É igual aquele negócio de cavalinho que dispara. O Botafogo disparou. Eu achei que o Botafogo ele foi se perdendo, não os jogadores só. Eu vou te falar em termos de. Às vezes a gente coloca a responsabilidade em cima dos atletas, mas não foi os atletas que se perdeu. Se perdeu foi a diretoria do clube. Eu achei que ali eles tinham que ter segurado o treinador. Apesar que a proposta foi boa, falei de um contrato com ele, falei, fica um pouco mais, o Castro. Luiz Castro. Porra, porque eu acho que o treinador, tipo assim, ele é uma base. Porque
você que é um cara que é diretor, para mim um dos maiores diretores que eu já vi na minha vida aí, Pedro, um cara fantástico. Então você é um cara que você tem que ter você já conhece aqueles caras que estão nas suas mãos. O grupo. A forma de falar com um, com o outro, porque cada um tem um sentimento diferente. Então quando o Luiz Castro sai dali, a galera sente muito. Você vê que o Botafogo ele está ganhando, mas ele estava ganhando um pouco mais forçado, ele já não estava jogando aquele futebol gostoso, alegre, às vezes perdia, tomava muito gol. Já com o Luiz Castro ele era mais assim, mais fechadinho, um grupo mais coerente, mais aguerrido. E quando o Luiz Castro sai, vem um treinador, aí tem outra mão, aí vem outro treinador, aí tem outra mão. Isso vai minando a confiança dos atletas. E quando o Botafogo precisou ganhar, para eles poderem segurar o campeonato, ele me perde do Palmeiras, aquela virada. Depois eles vão com a vontade de novo, perde do Grêmio lá em São Januário, aí eles já vão ficando perdidos, porque aí o psicólogo do atleta, as pessoas não entendem, pensam que o atleta está ali para jogar. É 70% cabeça, e o resto é tudo vontade, pé e raça. Porque se você não tiver com a cabeça boa, o atleta ele cai muito. Você parece que ele vem do 100 a 0. Ele cai muito. Então o futebol dele, ele treme na hora de finalizar, ele treme na hora de dar um bom passe, ele treme na pressão quando vem, ele, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Porque você joga num clube poderoso e ainda com uma vantagem daquela. Então o que seja, eu achei que foi mais assim, psicológico dos atletas, que eles não conseguiram segurar a bronca, porque eles foram perdendo e foram caindo. Muita pressão, né? A pressão é muito grande pelo título, que muitos anos que foi justamente comigo e com o Túlio, a pressão em cima. Então eles caíram muito. Tiquinho, você viu que eu vi os jogos do Tiquinho, eu falei, pô, não é o mesmo Tiquinho, não é o mesmo jogador. Então caíram muito. Então o que o John Texas... Eu achei que eles erraram nisso daí, de ter deixado o cara. Poderia segurar, faltava, segura esse campeonato aí, pelo amor de Deus. Agora. Então, quando sai um treinador. Cristiano Ronaldo ainda foi ligar pro cara pra chamar. Quebrou a gente. Aí... Cristiano Ronaldo podia vir pra cá pra ajudar um pouquinho, depois eu acho levava. Que ele tem essa dívida. Não, e aí vem o Soares, que agora acabou de anunciar a despedida na seleção do Uruguai, e faz talvez o último grande jogo da vida dele contra o Botafogo também, que foi aquela outra virada, né? Não, e arrebentou. Coisas do Botafogo. Coisas do Botafogo. Mas aí é o seguinte, isso serve de experiência, né? Esse ano o Botafogo tá um time mais sólido, manteve um grande treinador, que eu joguei lá no Benfica, em Portugal, para mim um dos clubes mais fantásticos que eu joguei também. E ele vem agora, fez um trabalho legal, e agora você vê que o Botafogo está com a cara de ser campeão, porque não está mudando o treinador, não tem palhaçada, está num ritmo bem legal todo mundo. Vou até bater na madeira aqui, porque quando eu escuto isso, não por você, mas sempre tem uma zica do lado, eu já afastar logo essa zica. Mas eu sei que a estrela está brilhando. Botafogo esse ano ele é campeão da Libertadores ou campeão brasileiro. Porra. Um dos dois ele vai pegar. Eu torço para os dois, né? Porque o clube tem condições de estar contratando para os dois. Não tem que ser malandro, ele está contratando para os dois. E eu acredito na força do Botafogo e na força da torcida. A torcida do Botafogo está dando show. Tá muito bonito. Mosaico, então, não tem nada parecido. E o que tu acha do Luiz Henrique, que é o novo Pantera, né? Depois do Pantera lá em 95. Vi esse menino jogando na base do Fluminense. Meu filho jogou no Flamengo, o Renanzinho, então eu segui muita base aí dos clubes. E eu vi o Luiz Henrique jogando, eu sempre gostei muito dele, um grande jogador. Tu já teve com ele? Não, nunca tive. Porra, a gente tem que ter esse encontro. Pantera com Pantera. Pantera com Pantera. Porra, tem que ter, cara. Vou passar um pouco lá da garra lá para ele. Mas, muito bem, muito bom jogador e tá fazendo, né, um trabalho bem legal no Botafogo. E espero agora que ele consiga trazer esse título aí com os seus companheiros. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Quando a gente fala de futebol brasileiro hoje, nos últimos 10 anos, quando se fala em futebol brasileiro, se fala em Neymar. Você acompanhou vários super craques, né? Romário, você pegou Ronaldo, você pegou um monte de craque, né? E pegou super craque. A gente não tem mais tantos craques assim. E o Neymar é o grande nome. Como é que você vê essa questão do Neymar em relação ao futebol brasileiro? Você acha que o Brasil, pensando em termos de Copa do Mundo e pensando também em jogo de futebol, você acha que essa dependência em cima do Neymar, de só ter o Neymar, isso acabou atrapalhando de alguma forma? Como é que você vê a figura do Neymar
para o futebol brasileiro. Se fala muito na Neymar dependência, né? Do Brasil está dependendo. Só que o Neymar agora já está com 30 anos e ele já não está com físico, ele tomou muita pancada. Como é que você vê? Você acha que falta personalidade aos jogadores? Estou falando agora de seleção brasileira em Copa do Mundo. O que você acha que aconteceu ali, cara? Eu acho o seguinte, o Neymar pegou uma época que só ele, né? Igual você falou, só tem o Neymar hoje pela qualidade do Neymar. E na nossa época, a qualidade era fantástica. Tinha vários jogadores. Então a responsabilidade era distribuída. Hoje todo mundo fica com essa dependência do Neymar pela qualidade do Neymar, porque é indiscutível falar da qualidade do Neymar. Para mim, é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Só que é só ele. Então a responsabilidade fica assim, muito ali em cima dele. Eu acho que os jogadores têm que entender que o Neymar, igual você falou, já está passando, já está com 30 anos e vai depender agora muito dessas gerações agora, dessa geração para disputar. Então, eles têm que, quando for jogar, eles têm que chamar a responsabilidade, pô. Tem que chegar, vestir a camisa e, pô, Neymar, mas a gente aqui, a Rafinha, ou quem for jogar, tem que chamar essa responsabilidade, vestir a camisa, porque já joga com uma camisa pesada. Mas o que falta, às vezes, que eu vejo, assim, na seleção, Pedro, eu acho que falta mais assim ser guerreiro, lutar mesmo por pedaço de espaço de cá. Você vê a Argentina faz isso. A Argentina não é um time maravilhoso, só tem o Messi ali, mas é um time que briga toda coisa, parece que cada jogo os caras. E já a seleção não mostra isso. A seleção brasileira parece que ela joga um esteirinho, desculpa falar, preocupação de contrato, preocupação se sujou a unha, se o cabelo está arrumadinho. Então isso dificulta. Se você for analisar, não é que o Brasil é mal equipe. Não, só falta, eu acho que um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de vontade. Agora eu acho que o Brasil está vindo alguns jogadores interessantes, que é esses dois do Palmeiras, que são dois. O Endrick, eu achei que ele ficou um pouquinho, mas o Estevão eu gosto muito. É inclusive a posição que nós estamos precisando. E, ou seja, tá vendo jogador. O Vinícius Júnior já está pegando mais malandragem, já está um garoto mais maduro, o Rodrigo também que joga ali do lado dele. Ou seja, a gente tem um bom time. Tem jogador bom de bola. Tem bom de bola. Eu acho que só falta a personalidade. A personalidade e colocar garra, porque naquela época nossa, apesar de grandes jogadores, mas era guerra, era garra. Era determinado, os caras não gostavam de perder. E outra coisa, cara, esquecer um pouco o Neymar, porque eu vejo o Neymar assim. O Neymar é um excelente jogador, não preciso nem falar do Neymar. Mas se eu for colocar os jogadores hoje que são cabeças de equipes, vamos colocar o Messi, Cristiano Ronaldo, vamos colocar da Itália aí, Mbappé da França. Você vê que esses jogadores são muito profissionais. Não tem problema fora de campo. Eu acho que o Neymar ele tem muito problema fora de campo. O Neymar gosta de curtir a vida. Esses caras gostam de curtir a vida, mas são muito profissionais. E hoje tem que ser, né, cara? Hoje tem que ser. Então, eu acho que o Neymar, o foco dele não é muito seleção. Acho que o Neymar, o foco dele é muito... Desculpa se eu estou falando isso. Eu vejo o Neymar muito assim... Mas é a tua visão. Tu jogou. Eu acho o Neymar muito assim... Ele se preocupa um pouco de viver. Não tá mais aí para... Tu jogou com o Romário, por exemplo. Qual é a diferença que você vê de postura entre Romário e Neymar? Romário é outra postura. Romário é um cara que tem personalidade, não gosta de perder, só gosta de vencer. Coloca a camisa, tem que ser aquilo, tem que ir para cima, não tem palhaçada. Neymar, desculpa, mas o Romário é muito profissional. Um cara outro é top. É assim, tá entre Messi, Cristiano Ronaldo... É esse cara que não gosta de perder. É isso. Donizete Pantera, cara, que prazer conversar contigo, meu irmão. Eu agradeço, Pedro. Valeu demais. Pra mim foi um papo maravilhoso. Passou rápido. Papo quando é bom, passa rápido. Show de bola, bom demais, meu camarada. Eu agradeço, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Tá. Donizete Pantera aí. Isso aí. Falou, valeu, galera. Corta. Galera, se você chegou até aqui, tem uma cena bônus aqui. Vou falar com esse cara uma parada. Donizete e Túlio fizeram um ataque da seleção brasileira contra a Argentina uma única vez. O que aconteceu, Doni? Deitamos e rolamos. Quanto que foi? Minha estreia, foi 1-0 o gol do Pantera. Foi a minha estreia lá. Pedro, foi show de bola. Casa cheia.
Os caras não acreditavam, né? Pô, quem é esse Donizete? E seleção brasileira tem que ter jogador do Botafogo, né? Se não tiver, não vai pra frente de jeito nenhum. O Zagallo já te falava isso, né? Já é mística, né? Já tá ali, tá na história. Já tá na história, meu camarada. Eles falam que tem que ter jogador do Santos e jogador do Botafogo. Os dois. Isso, mas é isso aí. Mas é muito legal. Foi uma honra, para mim um privilégio ter jogado na seleção, principalmente com o Túlio. E contra a Argentina, pô, um sonho, né? Deitei e rolei. E agora estamos com outro Pantera aí, né? Panterinha tá vindo. Pareceu outro Pantera. Claro, vai ser campeão esse ano. Opa. Alguma coisa vai pegar, viu, Paulo? Vambora. Alguma coisa esse moleque vai pegar que tá jogando muito bem. Show de bola, pô. É isso aí. Valeu.